Olá, tudo bem? Sou Laura Queiroz e hoje eu vou te mostrar uma experiência incrível de como utilizar o Google Meet com legendas para garantir acessibilidade na sua sala de aula. Mas antes, deixa eu te contar um pouquinho sobre mim. Sou uma mulher loira, de pele clara, cabelo bem curtinho. Eu uso óculos, a armação é vermelha e é um pouco hexagonal. Atrás de mim tem uma cortina num tom de marrom, uma poltrona e umas almofadinhas. É isso. Agora chega de papo e vamos pra mão na massa? Que eu quero te mostrar como que a gente pode melhorar as nossas aulas só utilizando o Google Meet. Então vamos lá. Para começo de conversa, a gente tem que abrir a tela do Google Meet. E essa aqui é a carinha dele. Para chegar no Google Meet, para fazer essa experiência que eu vou mostrar para vocês, a gente pode fazer de diversas formas. Uma delas é pelo Google Classroom, que tem um link lá do Google Meet da sua turma. Ou pelo Google Agenda, você cria um evento, marca uma reunião, vai gerar um link de Meet, ou então direto na tela do Meet. E aí eu vou clicar aqui direto na tela do Meet e já vou começar instantaneamente um Google Meet. Agora vocês vão começar a me ver no meio da tela do Meet. Muito bem, o que a gente pode fazer para a sala de aula utilizando o Google Meet? Mesmo numa aula presencial, não precisa ser só para uma aula online essa minha prática, viu? Quando a gente abre o Google Meet, aqui embaixo, ó, na barrinha de navegação, tem esse CC, que significa que ele vai pegar a nossa fala, ele vai fazer uma transcrição da nossa fala. Tá? Ele vai legendar o que a gente está falando. Tá, Ana, mas como é que eu uso isso? Beleza, ativei a legenda. Mas se eu estiver falando em outro idioma, ele vai traduzir? O que vai acontecer? Como é que funciona? Então, vamos aos detalhes. Tá aqui tudinho. Eu venho aqui nos 3 pontinhos, eu chamo isso aqui de reticências invertida. Mas eu venho nesses 3 pontinhos e eu vou vir nas configurações da minha legenda. Tá? Deixei ela offline aqui só para a gente ver como é que funciona do zero. Tá? Então, ó, eu não cliquei no CC agora, eu vim nos 3 pontinhos, ela está desligada a minha legenda aqui, e a gente vai mexer nessas configurações. Então, vem nas configurações aqui, e eu quero ativar a legenda. E quando eu ativo a legenda, eu escolho o idioma que eu quero ativar essa minha legenda. Qual que é a grande vantagem de quando eu escolho o idioma? Por exemplo, se eu estivesse dando uma aula em espanhol para você, enquanto eu falasse, a legenda iria aparecer em espanhol. Tá, Ana, ok, eu escolhi a legenda, tá aqui português, eu ativei a legenda, tá lá ativada, eu tô falando e eu estou vendo a legenda aparecendo, tá tudo certo. E na sala de aula eu uso como isso? Qual que é a vantagem disso? Né, como que eu aplico isso no meu dia a dia? Eu já apliquei de diversas maneiras. Como a legenda, quem seleciona somos nós, então, eu, Ana Laura, tenho que vir na minha conversa aqui e acionar a minha legenda. Se você está me assistindo na sua casa, se eu abrir um Meet e você está participando da reunião junto comigo e você quer que apareça a legenda para você, quem tem que acionar a legenda é você. Então, primeiro passo, cada pessoa, cada usuário é que aciona essa legenda aqui. E cada usuário também define o idioma que ele está escutando essa reunião, tá? Para o Meet poder escutar o que você está falando e transcrever. Eu já utilizei isso, por exemplo, durante a pandemia, obviamente, nas minhas aulas online, muito, 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 porque facilitava, né? Traz muito mais acessibilidade quando a gente deixa uma legenda ativa. Se a pessoa não está com um microfone muito bom, não está com áudio, não está podendo escutar naquele momento. Eu mesmo sou uma pessoa que assisto o vídeo com legenda o tempo inteiro e eu muto os vídeos, eu deixo eles sem áudio, eu assisto lendo legenda. Mas para as aulas de língua estrangeira, por exemplo, foi uma das práticas que eu mais fiz. Quando eu queria que os meus alunos, por exemplo, treinassem a fala, a fluidez do idioma, o que eu fazia? Eu dava aula de língua espanhola. E aí, eu vinha aqui, nas configurações, eu dizia: olha, gente, vocês vão ativar a legenda em espanhol. E aí, quando ele ativa aqui no espanhol, e isso, gente, numa aula presencial, tá? Quando ele ativa a legenda aqui no espanhol, o meu Meet está em inglês, mas no seu aí, se estiver em português, vai ser facilzinho de achar também. O meu Meet está em inglês, mas tá tudo certo. Coloquei lá o espanhol, deixei então minha configuração de legenda em espanhol, ele já traduziu ali, e você está vendo que eu estou falando em português, ele está traduzindo, mas não é essa a forma correta de utilizar. A forma correta é que agora hablaré solo en espanhol. Entonces, tá vendo? E aí ele transcreve o que eu estou falando. Tá, Ana, beleza, você mostrou que a legenda aparece em português, que aparece em espanhol, mas e para o meu aluno? Como que ele vai usar isso? Eu ainda quero entender como é que usa isso na sala de aula. Eu utilizava da seguinte maneira, eu pedia, por exemplo, para os meus alunos lerem um capítulo de livro, faz uma dupla no presencial, tá? Pensando numa aula presencial.
Faz lá uma dupla de alunos, abre o Meet no presencial mesmo, pega um capítulo de livro, todo mundo vai ler o mesmo capítulo, vai ler a mesma parte daquele livro. E aí, conforme ele for lendo, vai aparecendo a transcrição. E aí o colega, com o texto que o outro colega está lendo, consegue acompanhar. Será que ele está lendo certo? Será que a pronúncia dele está tão boa, de tal modo, que a inteligência consegue transcrever o que ele está falando? Olha que ideia genial, gente, para a gente trabalhar a pronúncia, a transcrição do que ele está falando, até para a gente entender se o que a gente fala está sendo claro, se a gente está falando exatamente o que a gente gostaria de ter dito. Sabe, para treinar, de repente você tem que treinar um discurso, alguma coisa. Às vezes a gente começa a falar e a gente não se dá conta que a gente fala as palavras pela metade. Provavelmente, enquanto eu falei aqui, apareceu alguma palavra pela metade na legenda, porque conforme a gente vai acelerando a fala, a gente engole letras. E aí, pensando numa aula de língua portuguesa, e se eu fosse trabalhar regionalismos, por exemplo? Se eu fosse trabalhar sotaques? Tudo isso acaba aparecendo nessa transcrição. Porque se eu falo comendo um S, ou colocando mais R's, ou colocando mais S, começa a aparecer na minha prática também. Então, a minha grande dica quando eu falo em Google Meet e falo em legendas é exatamente isso: é ativar a legenda para duas situações. Primeira de todas, a acessibilidade. Pensar naquela pessoa que está precisando ter a transcrição por alguma razão, seja por uma deficiência auditiva, seja por um problema técnico. Enfim, pensando na acessibilidade da ferramenta como um todo. E o segundo ponto, como uma prática pedagógica para a gente treinar das diversas maneiras, para treinar a minha fala, para treinar a minha transcrição de áudio, para entender o que eu estou falando, para a gente treinar escrita do que eu estou compartilhando com os meus colegas. E aí, a gente pode fazer tanto online quanto presencial. Não é porque é um Google Meet que eu só posso usar no online. Eu posso muito bem abrir um Google Meet e utilizar no presencial também, para utilizar essa parte da ferramenta. E aí, você já tinha feito alguma coisa parecida com isso? Como que é essa sua experiência com o Google Meet? Conta pra gente e continue participando e assistindo essa trilha de vídeos que nós preparamos com tanto carinho. Ah, e se ficou alguma dúvida sobre Google Meet, a minha grande dica é: dá uma acessada no Google Ajuda, no suporte de ajuda do Google Meet. Lá vai ter tutoriais incríveis sobre você sanar das suas dúvidas e conseguir resolver os seus desafios. Eu fico por aqui e até mais!